A paz do Senhor, bom dia a todos. Estamos nessa manhã abençoada por Deus, iniciando mais uma escola bíblica dominical e nós vamos estar entrando nos seus lares aí com a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista. Chegou a hora de nós também podermos falar com Deus, agradecer a Deus essas vitórias que Ele tem nos dado, né? Mesmo em momentos difíceis, momentos de crise, o Senhor nunca tem nos abandonado. Sempre está conosco. Vamos orar e falar com Deus nessa manhã. Deus santo, justo e verdadeiro, nós queremos, ó Pai querido, te louvar, engrandecer, Senhor, o teu santo nome, ó Pai, porque tu és digno, ó Deus, de receber essa adoração e esse louvor. Obrigado, santo Deus, por esse dia maravilhoso, por esse dia ensolarado. Obrigado pela noite de paz que o Senhor tem nos dado, ó Pai querido. Que o Senhor possa também no decorrer desse dia, com o teu Espírito Santo, continuar conosco, continuar nos acompanhando e nos dando vitória, como sempre tem sido, ó Deus, até aqui. Entra, Deus querido, nos lares dos teus filhos nessa manhã, levando a eles também, ó Pai querido, sempre a tua paz, a tua graça, levando cura, levando, Senhor, a alegria do teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, sê conosco, ó Pai querido, no estudo dessa lição, ó Pai querido. Abre o nosso entendimento, revela-nos a tua palavra, Senhor, nos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar cantando aqui um hino de louvor a Deus da nossa harpa cristã. Se não me falha a memória, 477? 577. Quase que eu acertei, faltou só 100. 577. Amém? Pega a sua harpa aí, comece o dia louvando e adorando a Deus. A irmã das Neves vai nos ajudar aqui. A paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino já anunciado. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, tenha a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixa
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Aleluia. Amados irmãos, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 10, né, da nossa revista. Nós estamos nesse trimestre falando sobre a igreja eleita. Já estamos, né, na lição de número 10. Já aí no término do mês de junho nós estamos concluindo, né, esse trimestre para nós iniciarmos o outro próximo trimestre. Já falamos aqui para os irmãos que a CPAD ela não confeccionou revistas, né, para o próximo trimestre, mas fez algumas sugestões muito boas e nós vamos estar adquirindo uma revista que eles estão disponibilizando, que é uma revista retrô, né, retroativa, mas que foi muito boa. E nós vamos, no decorrer da semana, mostrar para os irmãos aí no grupo da igreja essa nova revista que nós vamos estar usando no próximo trimestre. Mas hoje nós vamos falar sobre intercessão pelos Efésios, pela igreja de Éfeso, né? A carta que nós estamos estudando é a carta de Paulo à igreja de Éfeso. E aí nós hoje vamos falar sobre a intercessão, e por que não dizer intercessão pelos cristãos, né? Pelos servos do Senhor Jesus. Pegou aí a sua revista? Hoje nós estamos com a aula aqui a cargo do nosso professor irmão Joel, né, que vai estar nos ministrando a aula desse dia. Glória a Deus. E você, como sempre a gente fala, se você tiver alguma pergunta, acredito que o irmão Henrique, mas a irmã das Neves está ali com o celular também conectado na aula. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode enviar ali na pergunta aí no grupo aí que a gente vai tentar responder. Aqui mesmo pelo Face, tá bom? Faça a pergunta, porque senão o irmão tem que sair para entrar lá no grupo da igreja. E aí você faz a sua pergunta também ao vivo aí para todo o Brasil e circunvizinhança da América Latina. Glória a Deus. Pai do seu irmão Antônio. Pai do seu meu pastor. Neném tá tranquilo lá no bucho ainda? Tá. Vai sair, esses dias aí ele tá pulando fora. Ele tá só esperando diminuir a pandemia aí para nascer. Vamos fazer a leitura do nosso textual. Eu vou pedir para os irmãos depois lerem comigo a verdade prática, mas agora nós vamos ler o textual da lição de hoje, que está em Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo está dizendo que vai orar por todos. Vamos ler juntos a verdade prática? 1, 2 e... devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Amém? Glória a Deus. O texto bíblico da semana, o texto lido em classe, está em Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao 21. Se você não tem a revista, na sua Bíblia você vai encontrar o livro de Efésios, a carta, né? A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao 21. Nós vamos estar lendo aqui, acompanhe, nos ajude. A palavra está com o nosso professor, irmão Joel aí. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Quero cumprimentar aqui os irmãos que estão presentes, com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos que estão em casa nos assistindo também, que você tenha uma manhã abençoada na presença de Deus e que você permaneça conosco aí até o final dessa lição, pois nós temos muito a aprender na palavra do Senhor e eu tenho certeza que ela vai falar aos nossos corações como sempre tem falado, né? Vamos fazer aqui a leitura bíblica em classe. O pastor já disse, se encontra na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Nos diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos
qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. É uma intercessão linda, né, irmão? Maravilhosa, uma oração poderosa, ousada, né? De coragem, daquilo que Paulo acreditava que fosse necessário que a igreja mantivesse, né? Que era a presença de Deus, a presença de Cristo, o amor na igreja, né? Que a igreja estivesse fundada e arraigada, enraizada em Cristo, né? Eu quero aproveitar já aqui a oportunidade de agradecer ao nosso pastor por essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos estudando essa palavra, ministrando, e nisso também a direção da escola dominical, na pessoa da irmã Bernadette. Que Deus abençoe ricamente. Amém? Vamos aqui dar início à introdução. Essa intercessão, como eu já disse, eu acho assim, é uma intercessão de coragem, né? Paulo chega perante o Senhor e ele pede coisas aqui que, aos nossos olhos, parece meio loucura, assim, parece meio sonhador. Porém, Paulo reconhece que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grande poder, pelo pouco que nós chegamos diante de Deus e pedimos, pedindo com sabedoria, sabendo orar, sabendo se apresentar diante de Deus com toda humildade, Deus ele pode apresentar infinitamente mais do que aquilo que nós apresentamos a Ele. Então, Paulo é sabedor de que Deus, na sua grande riqueza, na sua grande misericórdia, pode nos abençoar muito além daquilo que nós estamos pedindo. E essa era a esperança de Paulo, essa era a confiança de que a igreja do Senhor Jesus fosse ricamente abençoada, além daquilo que ele esperava, né, com essa petição ao Senhor, com essa intercessão. Entrando aqui no primeiro tópico aqui, corroborados com o poder de Deus. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito Santo no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Amém? Aqui no ponto 1, subtópico 1, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas da glória, das riquezas de sua glória, né, de Deus, né? O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, né, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que as igrejas sejam fortalecidas com o poder e que sejam habitadas por Cristo e compreendam o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Amém? Então, meus irmãos, Paulo, ele fazendo essa oração a Deus, ele pede a presença do Espírito Santo, ele pede o fortalecimento da igreja, né? Essa palavra aqui, corroborados, né? Fortalecidos, né, pastor? Muito bem apoiados, né? Exatamente. Bem sustentados. Não querendo dizer que a igreja não estivesse já apoiada, mas que essa base ela permanecesse, né? Que a igreja continuasse firme, que continuasse com a presença do Espírito Santo e que continuasse compreendendo o amor de Cristo, que continuasse praticando o amor e os ensinamentos de Cristo, né? E que ela permanecesse firme em Cristo, para que continuasse dando bons frutos e continuasse na presença de Deus, né? Paulo, nessa oração, ele faz uma oração que hoje é a oração que nós devemos estar sempre fazendo para a igreja, né? Aqui na verdade prática da nossa lição, diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Acredito eu que é uma oração que o pastor faz todos os dias na sua casa, né? Os líderes, nós como os líderes também devemos estar sempre com essa oração pelos nossos irmãos a quem nós estamos liderando, que Deus possa continuar enchendo a vida deles, que eles possam continuar firmes na presença do Senhor, né? Então, durante essa lição, nós iremos aprender isso aqui também, né, pastor? Como que nós devemos interceder pela nossa igreja, como pelos eleitos de Cristo, né, que somos também. Você vê aqui que
há dois pedidos que Paulo faz nessa oração que o irmão está mencionando, como o Joel está nos falando. São dois pedidos que ele faz, e nenhum desses pedidos envolve dinheiro. Nenhum desses pedidos envolve prosperidade. Porque a igreja e o povo de Cristo, ele precisa estar, como nós vemos aqui, arraigados, firmados no Espírito. Porque quer você tenha bens materiais, quer você não tenha, a salvação vai estar garantida através de Cristo Jesus. Então a oração que ele faz é que a igreja, que o povo receba o Espírito Santo e que sejam firmados nesse Espírito, que aí tudo vai ver, né? Que a pessoa mesmo... como nós estávamos falando a respeito dessa pandemia, se Jesus pode curar, ele tem curado e ele cura. Mas quando ele não curar, você precisa ter certeza de para onde você está indo. Então, vai que ele não quer curar. Eu vi comentando aqui sobre isso que o pastor falou, eu vi um post no Facebook, né, de alguém que postou sobre a cantora Fabiana Anastácio, que o pai recolheu por essa semana que passou. E aí algumas pessoas ironizando o poder de Deus na igreja, o poder de Deus sobre a igreja dele na terra, né? Colocaram, e aí, não é crente? O que aconteceu? Não está orando muito? Né? As pessoas não têm o entendimento de que o principal nosso aqui não é estar aqui nessa terra, não é estar bem fisicamente nessa terra. É da vontade de Deus que nós estejamos bem também. Mas se for da vontade dele que nós sejamos recolhidos, se for da vontade dele que nós passamos por lutas e tribulações para que a glória dele seja manifestada na terra, e se for da vontade dele nos recolher para a sua glória, amém por isso, ele continua sendo Deus. Não quer dizer que nós não estejamos satisfeitos, que nós não estejamos orando, que nós não estejamos dando glórias e graças a Deus por tudo, né? Porque o principal, daquilo que nós esperamos é que enquanto nós estivermos aqui, nós estejamos firmes na sua palavra, nós estejamos apoiados no seu amor. E o dia que o Pai resolver nos tirar dessa terra, nós estejamos com Ele na glória. Esse é o principal objetivo de nós que estamos aqui na terra. Concernente a essa questão, a essa pergunta que o povo faz, mas não era crente, não era cristão, não estava orando, é por isso mesmo que foi. Exatamente. É por isso mesmo que foi. A Bíblia diz que quando nós alcançamos a perfeição, o Senhor vai recolher. Então, se Deus quis assim, se Deus preferiu assim, glória a Deus por isso. Entenda que Ele não vai deixar de ser Deus em nossas vidas e em momento nenhum. Se a gente morre ou vive, Ele continua sendo Deus. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer à igreja: o Deus que tirou Sadraque e Mesaque da fornalha é o mesmo que deixou os cristãos serem queimados lá nas torres de Nero, para clarear o jardim de Nero. O mesmo que livrou Daniel da cova dos leões, e Daniel passou a noite tranquilo lá com os leões, deixou que fossem mortos cristãos no Coliseu Romano. É o mesmo Deus. E aí onde está Daniel, que foi protegido na cova? Está no seio, nos braços de Abraão. Aonde estão os crentes que foram rasgados pelos leões? Está no seio, nos braços dos leões. Então Deus não mudou. Amém? Se eu morrer ou viver, Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Isso é nada mais, nada menos do que o resultado dessa intercessão de Paulo, né? A igreja continua enraizada. Não importa pelo que ela passa, ela continua com a presença do Espírito Santo, né? Para a glória de Deus. Amém. Amém? Passando aqui para o subtópico 2, fortalecidos com o poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com o poder pelo seu Espírito no homem interior, está no versículo 16 do nosso texto. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder e, consequentemente, o seu fortalecimento diário. E ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Depois eu quero que, se é possível, mandar as Neves aí, ler para nós aí em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. A única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender essas coisas espirituais. Então aqui Paulo deixou aqui claro que ele tinha esse entendimento de que se não fosse a presença do Espírito Santo na nossa vida,
essa oração de várias petições que ele fez, aqui nós temos aqui um pilar, vamos dizer assim, de 3 pilares fundamentais, mas nenhuma dessas coisas seria possível se em nós não tivesse presente aqui o Espírito Santo continuadamente, né? Somente a presença do Espírito Santo, a única força que habilita é o Espírito Santo para que nós conseguíssemos perseverar, manter-nos afastados do pecado e compreender essas coisas espirituais. A irmã preparou aí? Já. Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, por favor. Glória a Deus. E diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus, maravilhoso, né? Isso é o próprio Jesus Cristo com a promessa, né? A última promessa de que sobre nós viríamos o Espírito Santo, habitar em nós, né? Aquele que nos daria o entendimento das coisas espirituais, aquele que nos daria o discernimento diferenciado daquilo que o mundo não conhece, e nós passaríamos a entender pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Aqui fala de perseverança, irmãos. Irmãos, nós devemos orar sempre sendo perseverantes. Não adianta você fazer uma oração, você ter um propósito com Deus, começar a orar e aí começa a demorar aquela vez acontecer e aí você vai e desiste. Não adianta você ser perseverante por um dia, por uma semana, por um ano. Tem que ter sempre perseverantes no Senhor, né? Tem como o senhor abrir para nós aí, pastor, em Hebreus capítulo 10, verso 38, você já preparou um comentário aí, mas só para a gente ver a respeito de o que é a gente ser perseverante e como que é se a gente não for perseverante, né? Hebreus 10, 38. Isso. Glória a Deus. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus. Forte, né? Eu gosto do versículo 39 também. Nós, porém, não somos daqueles que retiramos para a perdição, mas daqueles que cremos para a conservação da alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, aí vocês verem, para vocês verem a importância da perseverança, né? O próprio Deus não tem amor naquele que recua, ou seja, naquele que está no caminho, de repente ele cansa e aí desiste e volta, né? Sejamos assim, perseverantes e manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Manter-nos afastados do pecado, irmãos, é algo que a presença do Espírito Santo tem na nossa vida, porque primeiramente o pecado é o que nos afasta de Deus, né? Nós assim como o apóstolo Paulo já nos ensinou, né, que o pecado é aquilo que separa o homem de Deus, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu Jesus Cristo, que é aquele que nos trouxe a paz novamente entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, por intermédio da sua morte na cruz. Ele mesmo sem pecados, ele se entregou e morreu por nós, né? E este sacrifício nos trouxe a condição de estarmos separados do pecado, estando em Cristo Jesus. Enquanto nós estivermos separados do pecado, nós estamos amigos de Deus. Mas enquanto estivermos na prática do pecado, há novamente uma separação entre o homem. Deus, durante toda a Bíblia aqui, Deus ele tenta reconciliar o homem com ele mesmo, né? O homem fugindo, se afastando, pecando de todas as formas, e Deus trazendo o homem novamente. E no sacrifício definitivo, aquele que trouxe a aliança do Senhor conosco, aquela aliança de sangue, o pacto que entre Deus e nós, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, é o que nos dá essa garantia de que nós somos livres do pecado, né? Que nós estamos em Cristo. Glória a Deus por isso. O senhor quer comentar aí, pastor? Tá bonito. Eu acho interessante como já uns 2 meses para cá Deus vem insistindo nessa questão da fuga do pecado, né? Isaías 59. Muitas das vezes a gente não recebe, ora, não recebe, e aí não entende por que não recebe. O tal do pecado fazendo separação entre nós e Deus, impedindo que Deus ouça e que Deus veja a nossa situação.
Então esse pecado, ele tem feito essa separação e a gente tem sido prejudicado. E assim, é complicado para nós enquanto obreiros, enquanto pastores, servos do Senhor, assim, com essa obrigação de ensinar, porque muitas vezes nós estamos vendo, né? A gente vê, às vezes a pessoa está passando uma dificuldade, está passando uma luta, mas está na igreja e está passando uma dificuldade, não vence. E aí a gente encontra, daqui a pouco vai orar, vai falar com Deus e encontra daqui a pouco a resposta, porque Deus mostra, né, que a pessoa não está enxergando, que está cometendo algumas coisas que está impedindo a bênção dela de chegar. É o tal do Isaías 59. Leia ele com calma aí na sua casa. Aí. Amém, glória a Deus. É a questão essas orações, que a gente tem algumas orações na Bíblia, que foram colocadas aqui na Bíblia, apesar de ser uma conversa entre quem estava orando aqui e Deus, foram colocadas aqui porque a gente tem algo a extrair dessas orações. Né? Como se apresentar perante Deus. Jesus mesmo nos ensinou uma oração, como que deveríamos orar. Né? Não era com vãs repetições, né? Mas nos ensinou uma oração a qual se você for analisar a oração do Pai Nosso, existe nela um grande teor de justiça. De justiça para quem está fazendo oração. Por exemplo, vou citar aqui: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, será que nós estamos perdoando a quem nos ofende? Para que assim o Senhor Deus perdoe também as nossas ofensas? Então, tem várias orações, e nessa do apóstolo Paulo aqui, essa intercessão à igreja em Éfeso, não foi por acaso que ela foi por aqui, que ela foi colocada aqui na Bíblia. Tem várias coisas que a igreja do Senhor precisa extrair aqui, de como orar, de como se apresentar perante Deus, né, para que possamos receber. E assim, até o que devemos pedir, o pastor acabou de falar aqui uma situação em que muitas vezes o pastor ou algum líder está vendo ali o que está acontecendo e a pessoa não entende o porquê daquilo que está acontecendo na vida dela, mas é porque perdeu a visão espiritual. Deixou a presença do Espírito, o Espírito Santo já se afastou dela ali porque está no pecado, está vivendo no pecado, não consegue permanecer separado do pecado. Quando nós estamos separados do pecado, perdemos a visão espiritual, não conseguimos entender o que está afligindo a nossa vida. Né? E o próprio Deus, Ele quer te abençoar, mas você está firme no pecado, separado de Deus, inimigo de Deus. Inimigos. Né? Essa palavra que a gente acha forte, irmãos, anticristo. É pesado, né? Mas a tradução dela é arrepiante ainda mais, porque quem não está com Cristo, ou quem não apoia Cristo, é anticristo. Então, você pensa em anticristo, você pensa num monstro de 7 cabeças, pensa num bicho chifrudo de rabo, o anticristo. Qualquer pessoa que não é a favor de Cristo é anticristo. Então, é importante a gente ser a favor de Cristo. Hebreus capítulo 11, começa dando uma clareza do que é fé. Capítulo 11, verso 1, ele dá uma clareza, ele explica com todas as letras o que é fé. O manual da fé. E aí depois em todo o capítulo, você vai vendo como aplicar essa fé, né? E do que o irmão está falando aqui da gente interceder e orar um pelos outros, é interessante que não tem como você orar por quem você não ama. Vai orar com uma pessoa que você está com raiva dela? É difícil, né? Ora, né? Faz igual algumas orações de Davi: mata eles, Senhor, que o chão se abra para eles caírem. Não é essa oração, né, que nós estamos falando. A oração de amor, você chega a sentir a dor do outro. Essa intercessão que Paulo está nos ensinando aqui no livro de Efésios, na carta de Efésios. A carta escrita aos moradores de Éfeso, Paulo está ensinando esse amor, que nós precisamos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, e quando a gente faz isso, a gente chega a sentir a dor da outra pessoa. Glória a Deus. É a oração do amor que a gente também tem que ter pelos outros, né? Porque às vezes a gente vai falar de amor e só acha que o importante era a outra pessoa demonstrar amor pra gente, né? E a gente é que tem que demonstrar esse amor pelo próximo. Verdade. Glória a Deus. Habitados por Cristo, aí no subtópico 3, aí, concluindo aqui essa primeira parte, o apóstolo também orou para que Cristo habitasse
pela fé nos corações dos santos, né? O pastor acabou de falar aqui a respeito da fé, para que isso aqui na verdade é para que nós continuássemos tendo essa fé, né? E sentindo a presença, sentindo a habitação de Cristo em nós. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego katoiken, não está aqui, mas acho que é isso mesmo, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuadamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que, sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Mateus capítulo 16, verso 18. Você pode ler para nós aí. Em Mateus capítulo 16, versículo 18. Isso aqui, meus irmãos, sempre a gente vê o comentarista aqui citando que essas petições de Paulo, não é que a igreja não apresentasse essas características, mas o que acontece nisso aqui? Significa exatamente a perseverança, porque a gente sabe que Paulo entendia que a igreja já tinha a presença do Espírito Santo de Deus, que ela era habitada por Cristo, que ela tinha as riquezas da glória de Deus, que ela estava firmada e fortalecida no poder, mas ele sabia que ele precisaria pedir para que Deus fortalecesse e nos trouxesse o entendimento que nós sejamos perseverantes na fé, que nós sejamos perseverantes na presença de Deus. Amém? Mateus 16, 18, uma das leis. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Quando é que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus? Enquanto Ele estiver habitando em cada um de nós. Enquanto Cristo estiver habitando em nossa vida, enquanto Cristo estiver habitando na igreja da qual cada um de nós somos corpo, as portas do inferno não podem prevalecer sobre nós. Nós estamos fortalecidos, nós estamos blindados com a presença do Senhor. Não significa dizer que nós não teremos lutas, que a igreja não será perseguida, não será atacada, não será, vamos dizer assim, de certa forma atingida. Porém, a presença do Senhor Jesus, o fato de Ele estar habitando em nossa vida, nos garante que nós seremos vencedores contra o inferno. Verdade. Amém? Se você quer comentar isso aqui, não, eu acho que ficou bem entendido e subentendido, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos aqui então para o tópico 2 aqui. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. No subtópico 1. A virtude cristã nas Escrituras a virtude cristã, né, que é o amor. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa frasezinha aqui, Deus é amor, ela tem um poder assim para você buscar o dia inteiro coisas na Bíblia mostrando de como que esse amor se manifesta em nossas vidas. Deus é amor. Deus não somente ama, mas Ele é o próprio amor, né? Glória a Deus. Deus é amor. Isso aí em João capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Mateus 22, 40. O sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Mais uma vez aqui essa palavra alicerçada, né? Nós temos nas últimas lições visto que Paulo sempre vem tocando nesse ponto de que a igreja ela deve estar fundada, alicerçada, enraizada em Cristo.
e em Deus, que aqui se apresenta como um amor, né? A igreja deve estar enraizada no amor, que é o próprio Deus. Se não tiver amor operando dentro da igreja, meus irmãos, se o amor não estiver presente, é porque alguém ainda não conheceu Deus ainda, né? Aqui quando em João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, irmãos, aí está a importância do amor, né? O amor que temos uns pelos outros é a vivência de que nós seguimos os ensinamentos de Cristo. Se não tiver amor, nós falamos aqui agora no tópico anterior aqui, é que esse amor não é aquele que você ama só os seus amigos, aquele que te faz bem, aquele que faz as coisas da forma que você gosta. Amor de verdade você demonstra para com aqueles que te afligem, aqueles que são contra você. Nós devemos ter misericórdia pela alma dessas pessoas, né? E você orar pedindo a Deus, meu Deus, salva aquela vida, abençoa aquela vida. É difícil, irmão, não é fácil, mas isso é exercitar o amor de Deus. Não é o amor do homem, é o amor de Deus na nossa vida, né? Isso aí é a evidência de que você segue os princípios que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo andou na terra o tempo todo falando de amor, né? Para que nós amássemos os nossos semelhantes, que nós amássemos aqueles que são diferentes de nós também, amássemos a todos. E aí, em certa ocasião, Jesus se assentou com Deus, né? Com os publicanos ali, muitos ficaram observando, falando, como que pode? A gente se assenta ali com aqueles que são os publicanos, ali com aqueles que não são de acordo, os pecadores. Mas Jesus não deixou claro que quem precisa de remédio são os que estão doentes. Verdade. Se você não está doente, para que você vai tomar remédio? Então, a doença do pecado necessita do remédio, que é Jesus Cristo, que veio para salvar, para separar do pecado. É a expressão do próprio amor de Deus, que veio para derramar o seu sangue em prol daqueles que criticavam a Jesus Cristo, daqueles que afligiam a palavra do Senhor, aqueles que eram contra os seguidores de Cristo na terra. Mas esse é o verdadeiro amor. Glória a Deus. O irmão Henrique diria assim: amai-vos, amai-vos, tanto quanto eu vos amei. Isso é irmão Henrique hoje à noite. Glória a Deus, vai ser bonito. Glória a Deus. Aleluia. Fala aqui também, irmãos, que o amor, ele é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Glória a Deus. Né? O Espírito fica impedido de agir se não houver amor, né? Exatamente. Fica difícil. Verdade. Eu acho uma das coisas mais complicadas e difíceis hoje para a igreja, né? E eu acho que sempre foi essa questão de amar o próximo. Porque nosso ser natural, o homem natural, está muito acostumado a ver defeito nas pessoas. A gente está muito acostumado a só ver defeito. A pessoa pode ter um monte de qualidade, muita qualidade. Quando ela comete o erro, quando ela tem um defeito, isso é muito patente aos nossos olhos. Cresce muito. Então a gente sempre vê. Então quando a pessoa vem dizer para você assim: nossa, mas você viu como a irmã fulana canta bem? Aí o outro defeito diz assim: ah, mas ela é isso, ela é aquilo outro. Esquece automaticamente como ela canta bem, né? Então assim, a gente tem essa natureza humana de ver defeitos nas pessoas. E esse negócio de ver defeito nos impede a amar. Impede a gente de amar. Porque a gente não vê a parte boa. E é fácil quando a gente ama, porque a gente vê a parte boa. E aí os defeitos encobrem a parte boa e o amor fica dificultado, né? Fica difícil de ser praticado. Então hoje, para mim, no meu ponto de vista de igreja, de eclesiásticos, é essa questão de amar uns aos outros. Porque se a igreja, no total, ela realmente amasse uns aos outros, irmãos, igrejas eram lotadas demais e só tinha bênção dentro de igreja. Só tinha bênção dentro de igreja, né? Mas é assim mesmo, é essa luta diária. Que eu falei, o apóstolo Paulo está lutando aqui com os irmãos em Éfeso, para que eles não fiquem buscando apenas bens materiais e riquezas materiais. Porque não adianta eu ter bem e riqueza material e perder a minha salvação. Não adianta eu ter bem e riqueza material e ficar olhando meu irmão passar fome, passar necessidade. Então a dor do outro
doendo em mim, eu não consigo ser feliz. Eu preciso resolver a dor do outro para eu ser feliz. Porque ela dói em mim, né? Se ela doer em mim. Se ela não doer, eu vou dormir tranquilamente. Exatamente. Aí faltou o amor. Aí acabou com o amor. Bom, vemos aí então aí um pouco do que é o amor, né? Segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. E meu telefone está querendo, o Google está querendo falar aqui. Então aqui a petição de Paulo, que a igreja fosse arraigada e fundada em amor. Subtópico 2 aí. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Está no versículo 16 e 17 da nossa lição. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada, que indica que sem amor a vida cristã não tem sustentação alguma. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Quem pode separar para nós aí? 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para uma vastidão de amor de Cristo que excede todo o entendimento e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. É possível nós dizermos aí qual o tamanho do amor de Deus por cada um de nós que somos a igreja dele na terra, né? Muitas vezes nós aqui agora acabamos de dar alguns exemplos aqui de como nós deixamos de amar às vezes alguns dos nossos irmãos. E é fácil a gente dizer também o tamanho do nosso amor, o tamanho do amor que eu tenho pelo irmão Antônio, pela irmã das Neves, pelo irmão Henrique, pelo pastor, né? O que eu sou capaz de fazer por eles? Agora, o que Deus é capaz de fazer por nós? Qual o tamanho desse amor? Né? Aqui o Paulo coloca aqui qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É algo imensurável. Não podemos medir o amor de Deus, né, pela igreja dele na terra. Deus é tão grande que ele nos faz, ele demonstrando o seu amor e nós correspondendo, não à altura do amor dele, mas nós tentando na nossa limitação humana amar também aos nossos semelhantes, assim como foi o mandamento de Jesus. Estamos aqui reunidos, né? A igreja se reúne para adorar a Deus. Essa reunião aqui é uma demonstração do amor, porque se não tiver amor dentro da igreja, se não tiver amor, comunhão entre os irmãos, isso aqui passa a ser só um grupo semanal de encontro aqui, um grupo de autoajuda. Eu quero dizer para você que mesmo sem você ter amor, se você vir na igreja, você sai daqui melhor. Porque são faladas coisas aqui que alimentam a nossa alma, alimentam às vezes até o nosso ego, o nosso interior. Mas eu quero te dizer que se você vir aqui, entrar e sair sem o amor, quando sair daquela porta para fora ali, tudo passou, o efeito passa. O efeito não fica permanente na sua vida. Então, a igreja ela tem que ter como base, ela tem que estar enraizada, ela tem que estar alicerçada sobre o amor, né? Para que nós possamos ter diariamente, né, a evidência de Deus na nossa vida, o amor de Deus na nossa vida. Nós também temos que ter esse amor, expressarmos esse amor com nossos irmãos, expressarmos esse amor com os nossos inimigos. Sabe o que é você passar por uma aflição e você não devolver a mesma moeda? Você devolver diferente? É difícil você ser afligido e você demonstrar uma reação diferente daquela ação que você foi afetado. Uma pessoa, vamos dar vamos dizer assim, uma representação, você levar um tapa e dar um beijo. É difícil, né? Mas essa é a missão que nós temos como filhos de Deus, como servos do Senhor. É que o amor de Deus nos torne diferente e que essa diferença seja evidenciada e seja vista pelas outras pessoas. Poxa, o Birail está ali, o vizinho dele xingou ele e ele não xingou o vizinho, não devolveu na mesma moeda, ele é diferente. Essa diferença é o amor de Cristo na nossa vida, é uma virtude que nós temos, é o amor de Deus, né, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, é não devolvermos da mesma forma quando somos atingidos por pessoas que não têm essa mesma virtude que nós temos, que é o amor de Deus na nossa vida.
Isso é a grande diferença. Nós, no dia a dia, demonstrarmos que nós somos diferentes, que esse amor ele faz diferença na nossa vida. Maravilha. 1 Coríntios 13. Achou aí? Lê para nós, por favor, uma das neves. 13, do 1 ao 3, é isso? Isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa como sino quietinho. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência que tivesse da fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Ficou fácil de entender o porquê que Paulo fez essa intercessão, né, para que a igreja seja enraizada em amor. Porque se não tiver amor, tudo vira nada. Tudo acaba. Será como será esse amor que Paulo cita, descreve aí, em 3 dimensões, o amor de Deus. Altura, largura e profundidade. Como será esse amor? É grande. À medida, né, que ele fala das dimensões aí, ele menciona que o comprimento, a fundura e a largura não pode ser mensurado. O que explica muito isso é o tal que você lê em João 3,16. Tal maneira, de que tal maneira Deus amou o mundo. É grande. Porque você imagina alguém que tem um poder para resolver. Uma coisa, irmão Henrique, é quando o seu filho está sendo agredido, está sendo atacado e você não tem como fazer. Você se sente impotente, você fica amarrado, você fica preso, assistindo aquilo e você não tem como. E aí você não vai fazer nada porque você não tem como fazer. Mas nós estamos falando de um Deus que tem como fazer. Entendeu? Aí você vê Deus assistindo o seu filho passar pelo que Jesus estava passando, sendo que o poder está na mão dele para resolver aquilo. Ele podia matar aquele soldado, podia destruir Jerusalém toda, ele fazia o que ele quisesse. E isso é a medida do amor de Deus, é você ter como resolver e você não fazer por amor. É chegar um homem de 1,90 m e o outro tem 1,50 m igual eu, e ele tem como me bater e eu xingando ele, e ele tem como me bater e ele ficar olhando para mim por amor, passar a mão na minha cabeça assim e falar: ô meu filho, vai para casa. Isso é amor, é uma pessoa que tem como reagir, mas não reage. Aqui mais um pouco da definição do amor aqui, na 1 de João, capítulo 4, versículos 10 e 11. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Não podemos entender a dimensão desse amor de Deus, mas nós sabemos que, porque Ele nos amou, também devemos amar. Né, pastor? Glória a Deus por isso. Vamos aqui a intensidade do amor de Cristo. Aqui que é complicado, né? A intensidade do amor de Cristo. Acho que não está aqui. Estamos atrasados. Eu pensei que a lição ia ser pequena, mas glória a Deus. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Versículos 18 e 19. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios da plenitude de Deus. No versículo 19 aí, eu queria já pedir aqui que uma das neves aí separasse aí Efésios capítulo 3, versículo 19,
Irmão, Está aqui no texto. está no texto aí, 3,19, irmão Henrique, vai ficar mais difícil um pouco. 1,23, Efésios 1,23. Irmão Antônio, Efésios 5,18. Então vamos colocar aqui, vou deixar com o pastor, vai ler para nós aqui, Efésios 5,18. Então uma das desse que já está no texto aí, 3,19. É o amor que excede. Irmão Henrique 1,23, o pastor 5,18. Todos na carta aos Efésios, né? Irmãos, isso aqui, eu queria ler esses versículos aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Paulo, no tamanho da ousadia de Paulo nessa oração aqui, né? Paulo pedindo que nós tivéssemos a plenitude, né? Fosse cheio de toda a plenitude de Deus. Você já imaginou o tamanho do universo? O tamanho do que é o universo, e a Bíblia fala aqui que nem o céu dos céus pode conter Deus. Como que nós aqui, sendo tão limitados, pudéssemos ter aqui a plenitude de Deus, né? Sendo tão pequenos? Algo difícil, mas Paulo, sabendo daquilo que nós lemos aqui agora e atrás, aqui, de que Deus, na sua infinita misericórdia, é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, sabia que Deus pode realizar. Leia para nós, por favor, irmã das Neves, 3,19. 3,19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, como que nós podemos fazer aí para conseguirmos essa plenitude de Deus na nossa vida? Já é conhecendo o amor de Deus, conhecendo. Parece pouca coisa, mas para conhecer o amor, nós temos que deixar de lado muita coisa. Porque o próprio Jesus disse que aquele que diz que ama e não ama o seu próximo, diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, está mentindo. Então, começa com isso, nós exercitarmos esse amor, né? Amando nossos semelhantes, amando nossos inimigos, já faz uma grande diferença. Já quer dizer que nós entendemos o que é o amor de Deus na nossa vida. Nós entendemos a presença do próprio Deus na nossa vida. Efésios capítulo 1, versículo 23. Henrique. 1,23, diz assim: que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Efésios 1,23, pastor, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem é cheio do Espírito Santo ama demais. E aí, quando a gente não busca estar cheio do Espírito Santo, nós estamos sendo negligentes com um ordenamento divino, né, irmãos? Nós devemos estar sempre buscando estar cheios, transbordando do Espírito Santo na nossa vida, né? A presença do Senhor na nossa vida através do Espírito Santo é algo que é um mandamento e nós devemos estar sempre buscando. Se não fizermos isso, impossível termos a plenitude de Deus na nossa vida, né? Então o que você viu aqui 3 pontos para a gente ter essa presença plena de Deus. É nós buscarmos conhecer o amor de Deus na nossa vida, que foi o irmão das Neves disse. É nós sermos nós sermos parte do corpo de Cristo na igreja, onde Ele habita em nós, e é nós nos enchendo do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, para estarmos sempre entendendo o mover de Deus na nossa vida, buscando sempre estar cheios da presença do Espírito Santo, obedecendo esse ordenamento divino para nossas vidas. Amém? Vamos correr aqui para o tópico 3, que a hora está passando. E já Irmã Andréa estivesse aqui, ela ia fazer assim. Já é, né? 5 minutinhos. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo Paulo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas.
Neste sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Isaías 55, versículo 9. E assim, para ilustrar isso aqui, irmãos, eu queria relembrar os irmãos aqui a proclamação de Salomão, né? Porque Salomão, ele, na oração dele, quando ele foi designado rei, ele pediu a Deus entendimento e sabedoria para que ele pudesse julgar com sabedoria, né? A oração dele foi uma oração simples. Ele pediu alguma coisa que não foi tudo aquilo que ele alcançou. Por que Deus deu tudo aquilo que ele alcançou? Porque Deus viu sabedoria na oração dele. Deus viu humildade. Ele entrou diante da presença de Deus sendo humilde, né? Em Tiago capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedi e não recebeis, porque pedi mal. Então, a gente tem que saber se apresentar diante de Deus, saber pedir perante o Senhor, para que possamos, isso aqui que o Senhor, que a palavra de Deus nos diz, de que muito além do que pedimos, é o que o Eterno deve ser, e que o Eterno deve ser glorificado, e muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Agora, se você já entra na presença de Deus pedindo bens materiais, bem para o seu próprio deleite, Deus não vê humildade nisso. Não é da vontade de Deus que nós tenhamos algo para nós nos deleitarmos pessoalmente. É óbvio que Deus pode nos dar coisas materiais também, mas que nisso não esteja o nosso coração. Nosso coração esteja em pedir a Deus a presença do Espírito Santo, sabedoria para lidar com as coisas, assim como Salomão pediu, e aí sim, segundo a vontade de Deus, aquilo que não subiu ao nosso coração é o que Ele tem preparado para nós. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o coração não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí só para cumprir aqui Tiago no capítulo 4 também, no versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Está aí, né? Se você não entrar com humildade, se você não se humilhar, você pode pedir o que você quiser. Mas devemos saber como pedir, como nos apresentarmos diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pulando aqui já para o 2. Ficou um pedacinho aqui sem ler aqui nesse um aqui. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de mencionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Aí aqui cita 1 Reis capítulo 3, versículo 5 a 14, que é exatamente a oração de Salomão, né? Ali, essa que a gente citou aqui no início. O convite para a adoração. Paulo encerra este capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferida à igreja, das grandezas do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus, detentor de tamanhas dádivas. Glória a Deus. Nós não adoramos a Deus, irmãos, pelas coisas que Deus faz, né? Nós não adoramos a Deus pelas bênçãos que Ele nos entrega, nós adoramos a Ele pelo que Ele é, né? Pela infinidade do amor que é Deus, porque Ele é o único digno de ser adorado. Agora nós louvamos a Deus, nós damos louvor a Ele pelas bênçãos que nós recebemos. Mesmo nós não sendo merecedores, Deus nos cerca de grandes bênçãos, de grandes dádivas, de coisas que nós sabemos que nós não somos dignos de dizer eu mereço isso. Mas Deus, com o seu amor, com a sua infinita misericórdia, nos tem abençoado, Ele tem enriquecido a sua igreja em diversos aspectos, né? E por isso louvamos a Ele
Amém? Por isso damos louvor ao nosso Deus. Adorarmos a Ele é mesmo que não recebamos nada, mesmo que sejamos doentes, não podemos deixar de adorar ao nosso Deus. Glória a Deus. Amém? Essa questão de a pessoa que adora Deus pelo que Ele faz, ela é complicada, porque quando Ele não fizer, a pessoa para de adorar, né? Então a gente não vai adorar pelo que Ele faz, nós adoramos pelo que Ele é. E o que Ele é capaz de fazer se Ele quiser. Então assim, a pessoa que está acostumada a adorar a Deus só pelo que recebe, no dia que ela não recebe, ela não adora mais. Esse é um perigo, né? E aí, até nisso, a gente vê o amor de Deus, né? O tamanho do amor de Deus querendo nos trazer para perto dele. Porque muitas vezes, na nossa vida, a gente não recebe algo da parte de Deus porque Deus tem um conhecimento que se nós recebermos, nós vamos distanciar dele. Tem gente que não pode prosperar, já falei isso aqui. Tem pessoas que a luta é que deixa ele mais próximo de Deus o tempo todo. Ele fica muito mais quebrantado, porque Deus sabe que na hora que ele receber algo ali que vai preencher o seu vazio ali, físico ali, ele vai se afastar de Deus, vai esquecer dessa adoração de Deus, a adoração a Deus, né? É porque essa pessoa tem no coração dele de que ele tem que adorar a Deus pelas bênçãos que ele recebe, né? Ele está pedindo uma bênção, então ele tem que clamar a Deus, eu preciso receber algo, então vou pastar os pés do Senhor, vou correr, vou orar, vou interceder, vou fazer um propósito, e aí quando recebe, esquece de tudo aquilo. Aí fica difícil de receber, né? Mas até nisso a gente vê o tamanho do amor de Deus, a vontade de Deus de nos manter próximos a Ele, né, separados do mundo. Deus é maravilhoso demais. Ninguém pergunta nada, não. Deus não é homem. Ninguém perguntou nada? Porque o povo está sabendo de tudo. Sabendo. Glória a Deus. O povo está alimentado aí, estou te falando. É o 3 agora aqui. Podemos passar para o 3? É o 3, né? É o 3. Vamos. Quer que eu leia? Dê para nós aí. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição igreja. Um dos primeiros propósitos da igreja, viu? É louvar e glorificar a Deus. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo, desde a profecia do Salmo 115 até João 13, verso 31 e 32. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com a ênfase ou com a frase, para todo o sempre. Está no versículo 21 de Efésios 3, que lemos hoje. Que seja para todo sempre. O que significa que deve ser praticada por todos os crentes ou cristãos na terra. Aleluia, glória a Deus. Só para lermos aqui. Salmo 115, 1. Salmo 115, 1 nos diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor à tua benignidade e à tua verdade. Amém? Olha, aqui onde ele cita aqui, ó, quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição igreja. Isso aqui, irmãos, muitas vezes nós estamos, às vezes, ali, debaixo de uma preocupação muito grande, sentado ali no cantinho ali, e estamos ali, e Deus está operando na igreja, e a presença do Espírito Santo é real, e Deus está falando em profecias aqui na igreja, através de profecias, né? E muitos estão cantando e sentindo a presença de Deus, e nós estamos ali na nossa pequena insignificância, sentados ali, esquecendo qual que é o propósito, qual que é a função de nós estarmos aqui na igreja. Então, eu quero deixar frisado aqui, irmãos, que muitas vezes quando nós estamos aqui naquela dificuldade ali e não sentindo até a presença de Deus, é porque às vezes a gente se esquece de que a nossa função, o nosso objetivo de estarmos aqui, o nosso objetivo em sermos igreja do Senhor, não somente dentro do templo, mas fora dele, porque cada um de nós somos a igreja do Senhor, é glorificarmos a Deus.
é dar glórias a Ele, é exaltar, é adorar o nome do Senhor. Isso aqui, meu irmão, é uma atribuição da igreja, é um atributo que nós devemos ter como igreja do Senhor. Sempre, independente de qual seja a situação, estando feliz, estando triste, estando com fartura ou estando com necessidade, Deus seja louvado em tudo. Isso é uma coisa que fortalece o nosso espírito, isso é uma coisa que fortalece a nossa alma. Adorarmos a Deus, buscarmos a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que as coisas materiais, aquelas coisas que nós passamos no nosso dia a dia, sejam diminuídas. Nós estamos passando aquilo ali, mas não estamos dando tão importância naquilo, porque a presença de Deus na nossa vida nos fortalece para passar qualquer dificuldade. A presença de Deus na nossa vida, ela nos fortalece para passar qualquer enfermidade. Nós estando com Cristo na nossa vida, sentindo a presença do Espírito Santo, estamos adorando ao Senhor como igreja, né? Cumprindo esse atributo que foi dado a nós como igreja do Senhor em Cristo Jesus. As coisas dessa terra são passageiras e nós estamos caminhando para o nosso alvo, vivendo aqui na terra, mas adorando a Deus, crendo que Ele é muito maior do que as coisas que nós passamos aqui nessa terra. Glória a Deus. Bem? Glória a Deus. E aqui nós encerramos essa lição maravilhosa, essa oração na qual nós aprendemos a interceder, né? E aprendemos o que é que Paulo pediu para que Deus não deixasse que a igreja perdesse nesse tempo. Então, como Paulo pediu isso, nós sabemos que ele pediu porque é importante que nós possamos pedir ao Senhor que nos mantenha sempre arraigados na sua presença, firmes nos caminhos do Senhor, que Ele esteja sempre presente em nossas vidas, que Ele não nos deixe perder a visão das coisas espirituais, né? Que nós não venhamos a perder o foco nosso da igreja aqui na terra do Senhor, que é caminhar rumo ao alvo que é Cristo, que é a nossa salvação, né? E que nós possamos cada dia mais praticar, entender e viver o amor em nossas vidas. Amém. Amém? Eu quero agradecer aqui ao pastor por essa oportunidade, né? E tenho certeza que Deus falou conosco aqui nessa manhã e aprendemos muito de Deus aqui. Glória a Deus. Bênção de Deus, né, irmão? Nós tiramos um tempo para meditar na palavra do Senhor. Já tem alguns anos, né, irmão Joel, que irmã das Neves, irmão Henrique, irmão Antônio, que a gente tirou a parte da manhã de domingo assim para ler a Bíblia, para estudar, para falar com Deus. E é diferente. As pessoas que viveram no mundo, que não foram evangélicos a vida inteira, que não nasceu num lar evangélico, o domingo era o dia de ir para a feira, de manhãzinha. Pegava na mão do papai, né, pegava ali alguém e ia para a feira. Eu tinha o meu irmão Biratã, meu irmão mais velho, ele tinha um costume, ele ainda tem um pouquinho esse costume, né, hoje quebrantado pela escola bíblica dominical, mas ele no domingo cedinho já se levantava para ir para a feira, né? Aquele carrinho, comprar a tal da bananinha, comprar uma melancia, uma mexerica, trazer umas verduras. Tinha gente que vinha com a galinha caipira sacudindo na perna, batendo nela. Então esse costume que a gente tinha de no domingo, né? Alguns ir para a feira, outros é o dia de dormir até mais tarde. Meu despertador toca a semana toda cedinho, hoje é domingo, vou botar ele lá para as 10, 11 horas da manhã. Então nós queremos louvar a Deus por ter despertado em nós esse desejo de pela manhã estar estudando a sua palavra. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja e todos aqueles irmãos que têm esse desejo de toda manhã estar na escola bíblica dominical, né? Pastor Vanderly, nosso coordenador, ele sempre diz que tem 40 anos que ele vai para a escola dominical, nunca se formou. Meu Deus. Caramba, ele não perde uma, viu? Não perde uma escola bíblica dominical, até doente ele vai para a escola bíblica dominical e nunca conseguiu o tal do diploma. Eu quero saber porque eu estudo há 40 anos e não recebi o meu diploma. Até hoje não recebeu o diploma, né? Mas estamos, como começamos a lição hoje, arraigados, alicerçados em Cristo Jesus e na palavra dele. Muito bom isso. Agradecer aqui a cada um dos irmãos que estiveram conosco, agradecer aos irmãos que aqui vieram, o professor, irmão Joel aqui que nos trouxe essa lição abençoada. E logo mais à noite, 18h30, nós estamos começando o nosso culto, a live, né, no Facebook. Estamos ao vivo no Facebook. Nós discutimos essa semana, na sexta-feira, em nossa reunião aqui com os obreiros, uma forma de melhorarmos a comunicação visual da igreja aí nas redes sociais,
já estão aí fundando aí, fazendo o tal do Estragão, né? Instagram? Instagram, né? Instagram, né? Instagram, eu acho que é isso a pronúncia. Instagram, para mim é estragão, porque eu não sei nem falar o troço. Porque nós estamos, né, transmitindo no Facebook, alguns irmãos também não tinham Facebook. Se você precisar que alguém vá na sua casa, tem o irmão Anderson, o irmão Lucas, a irmã Juliana, estão prontos aí para atender vocês. E aí na sua casa, instalar no seu celular, no seu notebook, sei lá, no seu computador, o Facebook, o Instagram e no YouTube também você pode nos seguir também. Tem a página da 409 no YouTube. Esses vídeos que nós estamos tendo dos cultos, da escola bíblica, também vão ser transferidos para o YouTube. E você pode assistir também no YouTube. Glória a Deus. Nossas crianças também, a irmã Andréia, juntamente com a irmã Bernadette, a irmã Marilene e as irmãs da Neve, essas professoras abençoadas, estão já também preparando plataformas aí para atender as crianças na sua casa. Quando o João era muito pequeno, a irmã dele cuidava dele e ela colocava uns desenhos no computador, botava uns desenhos dos Teletubbies e outros desenhos lá, né? Tem a porquinha lá, como é que chama a porquinha? Peppa. E a criança ficava ali assistindo aquilo ali. Então agora, irmãos, nós já temos então uma arma para você colocar a sua criança em ligação com Deus. Vai ter os vídeos para as crianças, vai ter as palestras para as crianças. Chama a meninada, senta ali na sala, liga ali o seu computador, assiste com eles aí as aulas que as irmãs estão preparando. Da mesma forma, jovens, a irmã Marilene, o irmão Elton também estão preparando as plataformas de reuniões, de interagir, para você não ficar longe da igreja e da palavra de Deus. Então, interaja, vê aí de que maneira você vai ser alcançado e que maneira que a palavra de Deus vai entrar na sua casa. Amém? Deus vos abençoe e vos guarde pelo seu amor. Nós definimos com o departamento infantil que nós não teríamos nenhuma realização dentro da igreja com as crianças. Acharam melhor que as crianças, né, fiquem protegidas, fiquem em casa com seus pais. Então, nesse pensamento, estão montando plataformas para atender as crianças via redes sociais aí da nossa igreja. Deus em Cristo nos dê força e nos abençoe em nome de Jesus. Aí mesmo onde você está, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus santo e justo, quero te agradecer, ó Pai, por esses momentos na tua casa. Obrigado por nos permitir ler a tua palavra, louvar o teu nome. E obrigado por falar aos nossos corações nessa manhã. Continua abençoando os professores, continua abençoando a liderança da Escola Bíblica Dominical, dando sempre sabedoria, Senhor, aos teus filhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Se houver, ó Deus, alguém enfermo agora, nesse momento, entra, Senhor, com a cura agora, com a providência, para que logo mais, Senhor, à noite, ele venha testemunhar na tua casa, te louvar e te glorificar por essa cura que nós estamos determinando no nome de Jesus, na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos e todos digam amém. Amém. E que Deus vos abençoe e vos guarde. Glória a Deus. Aleluia.